Então, gente, vamos aproveitar o momento que nós estamos unidos, porque prece nunca é demais, não que a gente tá querendo empurrar ou terceirizar para Deus fazer a parte que nos cabe, não é isso. A nossa rogativa é apenas uma rogativa para que nós possamos iluminar a nossa mente, ajudar com o auxílio do nosso Pai a vermos aquilo que nós temos que fazer e que muitas vezes se encontra ainda ofuscados dentro do nosso mundo interior. Por isso a nossa prece não é um peditório infinito, mas sim uma rogativa de consciência sobre aquilo que nos cabe, e ao mesmo tempo uma rogativa consciente daquilo que o poder divino pode realizar e que a minha visão não abarca. Por isso rogamos a Deus e vibramos também a paz e o amor que solicitamos por todo o planeta Terra, na consciência de que nós temos o dever de levar a paz através da nossa mudança interior. Não é essa paz da boca para fora, essa paz que clama por pensamentos positivos sem nenhum tipo de ação no mundo, mas a paz que é elaborada dentro de mim com a minha reforma íntima, com a minha mudança verdadeira, através desse meu trabalho incessante de autocorreção, de autoobservação. Rogamos também e solicitamos a Deus e vibramos por nós mesmos que tenhamos consciência dos nossos defeitos, das nossas limitações, para que não sejamos fardos difíceis nas vidas das pessoas. Que nós possamos realizar em nós as mudanças necessárias, sem transferência, sem justificativas essas tão comuns no ser humano ainda imperfeito, mas que possamos ter coragem de nos responsabilizarmos pela parte que nos toca e fazermos os apontamentos, as mudanças necessárias. E, ao mesmo tempo, Senhor, agradecemos profundamente a tudo que nós temos recebido, aquilo que já conseguimos perceber, avaliar, e também por tantas coisas que a nossa consciência egóica não nos permite perceber, avaliar e agradecer. Que essa tua paz, esse teu amor fique entre nós agora e sempre, nos unindo para que possamos, através dos estudos, não só intelectualizarmos, mas essencialmente nos moralizarmos. Gratidão eterna. Que assim seja. Gente, novamente, uma boa noite a todos que foram chegando aí, porque aí eu, na prece, não iria perceber. Hoje o nosso tema é dominação telepática. Primeiro precisamos definir para a gente poder sedimentar conhecimentos. Sem definições, às vezes ficamos flutuantes, né? Se a dominação ela é telepática, ela se faz de pensamento a pensamento. E tudo que acontece de pensamento a pensamento vai requerer de nós um processo de afinidade e de sintonia. Então, a gente tem que entender que aqueles que ainda têm o poder de nos perseguir e de nos prejudicar, é porque nós ainda não fizemos em nós a devida mudança, a devida reestruturação interna. Porque a partir do momento em que conseguimos fazer isso, é claro que não vamos perder a lucidez da intenção ou da má intenção do outro na nossa vida, seja ele desencarnado ou encarnado. Mas não cairemos nas malhas, nas teias dessa dominação, dessa sintonia que ele poderá vir a exercer no nosso mundo interior. Volto a dizer que não significa que estaremos nos alienando, de forma nenhuma. É de suma importância entendermos o que se passa no mundo
das relações interpessoais para que a gente possa, de alguma forma, se proteger e, ao mesmo tempo, executar a evolução que nos cabe. Então, essa dominação telepática, ela pode se dar no mundo dos desencarnados por um encarnado, como no mundo dos encarnados e entre os encarnados, né? Porque nós vivemos em perfeita sintonia, em perfeita afinidade. Se nós estamos aqui, por exemplo, reunidos essa noite, é porque, de alguma maneira, nós temos objetivos muito semelhantes, ou seja, temos algum nível de afinidade. E por isso estamos, de alguma forma, estreitando ou fazendo sintonias entre nós. Então, existe afinidade, né? Então, ali a primeira coisa, a lei da afinidade. Uma mente não consegue dominar a outra sem que haja uma brecha, um padrão vibratório semelhante ou um consentimento consciente ou inconsciente. E o problema é que muita coisa da gente está no nosso mundo de uma forma inconsciente, porque a gente se nega a entrar em contato. Hoje, no século XXI, poucos são aqueles que podem, principalmente os que têm contato com estudos como os que são oferecidos pela doutrina dos espíritos e outras religiões também, dizer que não tem noção das coisas. Nós temos muitas noções do que é certo, do que é errado. Muito diferente se a gente for caminhar para trás na história, na Idade Média, onde o homem, tão absorvido pelo trabalho físico e por esse trabalho escravizante daquela época, ele não tinha tempo para refletir e para pensar, mas hoje a gente tem tempo para isso, né? E aí a indução mental é contínua, né? Aquilo que nós repetimos interiormente através do pensamento, das palavras e dos atos e dos hábitos que ainda alimentamos, porque há uma série de hábitos dentro de nós que a gente ainda alimenta. Eu costumo falar para pessoas de convívio mais estreito, se você não consegue mudar na sua vida simples coisas do dia a dia, simples coisas, né? Uma forma de de caminhar, uma forma de arrumação, se você continua na desordem ao redor da sua vida, que tem gente que é muito desorganizado nas coisas. Se a gente não consegue nem organizar as nossas coisas físicas, né, colocá-las nos seus devidos lugares, porque as coisas têm o devido lugar. Eu tenho até uma pessoa que eu não sei se está aqui na aula hoje, mas ela fala que na casa dela tudo tem casa. Então, tem coisas que são guardadas na casa da gaveta, né? A gaveta é a casa daquele objeto. Então, se a gente não consegue nem organizar isso, isso já demonstra que uma forma muito profunda que essa pessoa não é capaz de realizar uma reforma íntima. Porque se ela não consegue nem mudar coisas práticas do dia a dia, como ela vai realizar coisas tão profundas como uma reforma íntima? Isso é uma ilusão que nós estamos nos imputando se a gente acreditar nisso. Se eu não consigo organizar o meu mundo externo, muito menos o meu mundo interno, até porque o mundo externo é o reflexo daquilo que parte interiormente, ou daquilo que alimentamos e somos interiormente. Então, assim, para a gente não guardar essas ilusões de achar que isso tudo é bobagem, não. Vocês conseguem imaginar um reino dos céus onde não impera o belo, o organizado, onde não impera a diplomacia, a organização, a limpeza e a beleza? É impossível, né? Então, isso também tem que fazer parte do nosso contexto de vida. Então, eu falo, quando a gente, por fora, a gente não consegue se organizar e mudar simples hábitos do dia a dia, isso demonstra claramente que nós não mudamos nada interiormente. Isso não temos mais como nos sabotar em relação a isso, né? Então ele continua ali, se duas mentes vibram na mesma faixa de interesses, angústia, raiva ou desejo, a mente emissora pode passar a ditar reflexos e pensamentos para a mente receptora, e o que se conceitua como obsessão ou fascinação. Tem uma pergunta 459 Livro dos Espíritos, que pergunta-se, Kardec pergunta para os espíritos, influem os espíritos em nossa vida? A resposta mais ou menos é essa, eu estou parafraseando, porque não é essa. Muito mais do que imaginais, a ponto de determinar e dirigir a nossa vida. Então, se a gente não para refletir, a gente é dirigido, né?
Se a gente não sabe quem somos, o mundo vai nos definir. A professora Lucilena Galvão costuma falar algo bem semelhante a isso nas palestras dela. Se eu não sei quem sou, o mundo vai me definir, com toda certeza. E eu vou acreditar nessa definição. Isso é que é triste. E aí, se me chamarem de boba, eu vou acreditar que eu sou boba. Se me chamarem de uma pessoa fracassada, eu vou acreditar que eu sou fracassada, porque eu não sei quem é, tudo que falarem a meu respeito, tá ok, né? Então, o pensamento como matéria. O pensamento, na verdade, ele é um subproduto da mente que é material, mas ele é vibração, né? Nessa visão, o pensamento cria corrente de energias, porque ele movimenta, né? O pensamento é uma energia, é uma força eletromagnética que está lá no livro Pensamento e Vida do Emmanuel, não sei, capítulo 1 e 2, por aí, vocês leiam, estão no capítulo 1, estão no capítulo 2, onde ele dá essa definição. Então, se ele é uma força eletromagnética, ele tanto movimenta como ele atrai e repele, então ele vai dar consistência palpável, né? Não palpável no nosso mundo aqui material, objetivo, mas ele vai dar uma consistência no mundo das ideias, ou no mundo espiritual. O das ideias é uma linguagem de Platão ou de Sócrates, né? Porque Sócrates nada escreveu. Então, ele vai materializar e isso vai, de alguma forma, influenciar intensivamente a nossa vida, né? Então, o que pensamos é aquilo que somos. Então, a gente tem que pensar o que a gente pensa constantemente, né? E aí eu fico pensando, às vezes, nas pessoas que a gente conhece, que para cada uma solução, a pessoa tem 10 problemas para nos apresentar. Não sei se vocês conhecem gente assim. Para cada solução que a gente oferece, eles têm 10 problemas depois para apresentar para a gente. Ou para cada coisa que a gente coloca, para cada uma coisa que a gente coloca, a pessoa tem pelo menos 1000 justificativas, e aí eu digo, quem se justifica, se modifica. De jeito nenhum. Né? Então, é um mundo que a gente precisa viver na lucidez. E nós, que temos contato com a doutrina dos espíritos, nós temos isso. E é claro que outros correntes filosóficos religiosos também possuem essa visão, porque é despertar o lado moral da criatura. Então, essas aulas é para nós botarmos as nossas barbas de molho, né? E nós dos outros. E aí nós temos a irmã Teonília, né? E aí vamos lá. Contou, então, que Anésia, devotada companheira da instituição em que nos achávamos, sorvia o fel da dura prova. Nós vamos ver agora a personagem Anésia, né, que está sendo traída pelo esposo. Além das preocupações naturais com a educação das 3 filhinhas e com a assistência imprescindível à mãezinha que estava doente, além de ter 3 filhos, tinha uma senhora doente, em véspera de desencarnação, pior ainda, né, paciente terminal, é um sofrimento muito grande para quem já passou por isso. Eu não só vivenciei isso em família, mas também vivencio todo dia, né, por causa da profissão, né. Sofria tremenda luta íntima, de vez que Jovino, que era o esposo, vivia agora sob a estranha fascinação de outra mulher, esquecera-se vigilante das obrigações do santuário doméstico. Parecia de todo desinteressado da companheira e das filhas, como que voltara às estranhices da primeira juventude, qual se nunca houvesse abraçado a missão de pai. Então, se ele voltou a essa juventude, ele está o quê? Apaixonado. É uma forma delicada de dizer que ele está sofrendo uma paixão muito grande. E a paixão, ela que a gente sabe que tem a paixão positiva e a negativa, mas nesse caso aí, quando a gente não domina a paixão, ela é negativa. Kardec trabalha com a questão das paixões no Livro dos Espíritos. Não me pergunte agora a questão, que eu não sei de cabeça, mas isso tem lá. A gente sabe que quando a gente é dominado, ela é ruim, mas quando nós a dirigimos com tranquilidade, ela é maravilhosa, porque ela significa motivação para sair da cama e viver a vida. Então, a paixão ela é positiva nesse sentido. E ela é negativa quando ela passa a nos dominar, nos guiar, né? Vida afora, aí ela é negativa. E estava apaixonado. Então, se isso tem um lado moral muito negativo, isso também tem um lado fisiológico muito negativo, porque a paixão, ela libera determinadas neurosubstâncias na nossa corrente sanguínea que nos dão uma sensação de prazer inenarrável. E a gente sabe que tudo que é físico, uma vez saciado,
ele imediatamente ele requer novamente a busca pelo saciar, porque acaba, é fugaz, né? Então é uma coisa altamente viciante a paixão. Então, ele estava nesse período aí totalmente distanciado da família, vivendo no mundo das ilusões dele. E aí Aulus vai fazer uns apontamentos em relação às questões que foram colocadas para ele. Não poderia Aulus interferir, porque a gente está sempre querendo um caminho fácil, né? Que a espiritualidade resolva aquilo que me cabe. Não seria justo afastar semelhante influência, como se extirpa uma chaga com socorro operatório? A gente e nossas soluções imediatistas. Mas se tudo pudesse ser resolvido de uma forma imediata, nós não teríamos reencarnação, uma só era o suficiente para tudo isso. Mas a gente busca soluções imediatistas. O assistente ouviu-a com calma e falou conciso: conheço a Nésia e nela estimo admirável irmã. Há meses não disponho de oportunidade para visitá-la como venho desejando. De certo, não me negarei ao concurso fraterno. Quer dizer, ele não vai se negar a ajudar, mas ajudar é uma coisa, solucionar é outra. A solução é dela, né? Entretanto, não será conveniente estabelecer medidas drásticas sem uma auscultação do caso em si. Sabemos que a obsessão entre desencarnados ou encarnados, sob qualquer prisma em que se mostre, é uma enfermidade mental, reclamando, por vezes, tratamento de longo curso. Quem sabe se o pobre Jovino não estará na condição de um pássaro hipnotizado, não obstante o corpanzil que lhe confere aparência de robustez no plano físico. Então, existe uma série de fatores espirituais que a gente quer ultrapassar, passar por cima. Mas aí a gente não sabe. Situação entre ele e a Nésia em outras vidas, a situação do Jovino nesta vida em relação a esta mulher que ele está tendo um caso, a gente quer resolver as coisas assim, fazendo um corte cirúrgico, imediatista, mas não pode. Para a gente ir à causa é preciso ter paciência. Então, essa é a proposta de Aulus, que é a proposta da doutrina dos espíritos. E a gente sabe que existem vários gêneros de provas que nós escolhemos ao encarnar. Nós demos exemplos já em outras aulas, gêneros de provas: pobreza, riqueza, beleza, feiura, e vai por aí afora, né? Então ele fala assim: faremos quanto se nos afigure viável no circuito de nossas possibilidades. Contudo, é imprescindível analisar o passado para concluir sobre as raízes da ligação indébita a que nos reportamos. E, imprimindo grave tonalidade à voz, o assistente enunciou: estará descendo Jovino a impressões do pretérito? Será que é algum reencontro que ele fez e ele não está sabendo suportar as tentações o suficiente? Apesar de que sabemos pelo livro dos Espíritos que não existe arrastamento irresistível, mas, né? Não será uma provação que o nosso amigo terá traçado à própria consciência com finalidade redentora, a qual não sabe agora como resistir? Que foi o que eu falei, são as atrações irresistíveis que Kardec perguntou se existiam atrações irresistíveis, e que a resposta dos Espíritos, no livro dos Espíritos, falou que não existem arrastamentos irresistíveis, né? Não existe isso. Mas, vamos lá, tudo precisa ser avaliado em todos os ângulos. Anésia e Jovino acham-se aqui com as filhinhas Marcina, Marta e Márcia, tudo com M, era muito comum antigamente, né? A palestra familiar desdobrava-se afetuosa, mas o dono da casa parecia contrafeito. Claro, ele estava com o pensamento em outro lugar e ele não estava afim daquela união familiar. Doces apontamentos das meninas não lhe arrancavam o mais leve sorriso. Contudo, enquanto o genitor timbrava em mostrar-se aborrecido, quer dizer, a face dele mostrava que ele estava aborrecido, a mãezinha se fazia mais terna e mais contente, ou seja, a Anésia, né? Incentivando a conversação das duas filhas mais velhas que comentavam episódios humorísticos dos bazar, deve ser dos bazares, né? De quinquilharias em que trabalhavam juntos. Então, ela estava tentando contornar uma situação que o Jovino estava tornando aquele ambiente tão desagradável, né?
Poderíamos, acaso, esperar hoje por você? Pergunta a Anésia para o Jovino. Hoje? Hoje? E ele falou sem olhar para ela. E o diálogo prosseguiu animadamente. Sim, um pouco mais tarde faremos nossas preces em conjunto. Preces? Para que isso? Devia ser o dia do culto do lar, né? Sinceramente, Jovino, creio não no poder da oração. E suponho que nunca precisamos, tanto como agora, de usá-la em favor de nossa tranquilidade doméstica. E ele disse: não dispõe de tempo para lidar com os seus tabus. Tenho compromissos inadiáveis. Estudarei junto de amigos excelentes negócios. Quer dizer, será? Né? A gente sabe que os negócios eram outros, escusos, né? Fugindo da prece. Nesse instante, contudo, surpreendente imagem de mulher surgiu-lhe à frente dos olhos, qual se fora projetada sobre ele à distância, aparecendo e desaparecendo com intermitências. Então, a figura dessa mulher apareceu à frente dos olhos dele de uma forma meio intermitente, né? Por quê? A gente já viu que essa dominação telepática tem que ter sintonia, ele estava sintonizado com ela. Jovino fez-se mais distraído e mais enfadado. Fitava agora a esposa com indiferença irônica, demonstrando inexcedível dureza espiritual. Má influência, né? E aí a Teonília, a entidade, né, afagou-a, carinhosa, e informou ao nosso orientador: há muitas semanas, diariamente, se repete o conflito. Temo pela saúde de nossa companheira. Claro, ela cuidava de 3 filhas e mais da mãe que estava em estado terminal. Aulus deu-se pressa em aplicar-lhe recursos magnéticos de alívio e, desde então, as manifestações estranhas diminuíram-lhe até a completa cessação, né? Então, a Nésia também estava sofrendo com aquela situação ali em jogo. Por quê? Por que a Nésia estava sofrendo? Já que era o Jovino que estava indo buscar uma relação extraconjugal, era ele que estava ligado àquela mulher. Por quê? Hum? Por quê? Eu não falei, nós falamos logo no início, quando a gente deu definições no início dessa aula, que todas as interferências se fazem por sintonia, sintonia moral. Então, mas, gente, a Nésia estava sintonizada moralmente com essa mulher? Estava. Ela pensava mal dessa mulher, não pensava? Ela já sabia que o Jovino estava tendo caso, ela pensava mal dela. Quando a gente pensa mal das pessoas, a gente fica vulnerável. A gente fica vulnerável. Então, vamos lá. Enquanto as reflexões dela se faziam audíveis para nós, da Nésia, né? Irradiando-se na sala estreita, vimos de novo a mesma figura de mulher que surgira à frente do Jovino, aparecendo e reaparecendo ao redor da esposa triste, como que a fustigar-lhe o coração com invisíveis estiletes de angústia, porque a Nésia acusava agora indefinível mal-estar. Então ela começou a se sentir mal. Não via com os olhos a estranha e indesejável visita. No entanto, assinalava-lhe a presença em forma de incoercível tribulação mental. De inesperado passou da meditação pacífica a tempestuosos pensamentos. À medida, porém, que a Nésia monologava intimamente em termos de revide, né? Ela pensava em termos de revide. Revide não faz parte das leis de Deus. A imagem projetada de longe abeirava-se dela com maior intensidade, com que a corporificar-se no ambiente para infundir-lhe mais amplo mal-estar. Então, ela sintonizou através do revide com aquela mulher e absorveu toda aquela negatividade. Se ela não tivesse sintonizado de forma negativa, se ela não tivesse pensado mal dessa mulher, essa interferência negativa interferiria nela, causaria-lhe mal-estar? Jamais. Jamais. Então vamos lá. Espera aí que eu pulei o slide e saiu. Né? Hilário, intrigado, perguntou: examinamos, porém, um fenômeno comum intensamente generalizado. É a influenciação de almas encarnadas entre si que às vezes alcança o clima de perigosa obsessão. Milhões de lares podem ser comparados a trincheiras de luta em que
pensamentos guerreiam pensamentos, assumindo as mais diversas formas de angústia e repulsão. Então, o que Hilário está falando aqui? Ele está falando de uma obsessão de encarnado para encarnado, né? Ali nós temos um trio que tem alguma problemática séria. Esta mulher que é amante de Jovino, Jovino e Anésio. Então, uma obsessão de encarnado para encarnado. Então, aqui do lado eu botei os tipos de obsessão para que nós relembrássemos. Mas existe de desencarnado para desencarnado, encarnado para desencarnado, de desencarnado, que é a que a gente mais acha que é comum, né? Mas não é tanto assim, mais hoje não. De desencarnado para encarnado, obsessão recíproca. Então, ali a gente vê muitos casais, né? E auto-obsessão. Então, é isso que a gente precisa ver, tá? Então, ali é um caso de obsessão de encarnado para encarnado e obsessão recíproca. Vamos ver se vai chegar uma obsessão recíproca, tá? Então, vamos lá. Vamos lá? Hilário. E poderíamos enquadrar o assunto nos domínios da mediunidade? E aí, como não? Nós somos médiuns, nas definições do livro dos médiuns de Kardec? Todos somos. Todos nós, por isso, somos passíveis de influência, conforme a questão 459 do Livro dos Espíritos. Então, se todos nós somos passíveis de influência, todos nós temos um nível de mediunidade, né? Então, perfeitamente, né? É um fenômeno que é de sintonia. Então, é um fenômeno mediúnico, mas que cabe a nós fazermos o quê? Cortarmos essa sintonia negativa. Se pudermos ajudar, oremos e procuremos ajudar dentro das nossas possibilidades. Se não pudermos, que pelo menos venhamos a cortar a sintonia através da prece e da reforma íntima. Tá? Então, vamos lá. Vou pular. Né? A gente não pode esquecer que a sintonia é uma chave, porque o fenômeno mediúnico, a base dos fenômenos mediúnicos é a mente. A mente emite pensamentos que vão gerar frequências e sintonias. Então, a gente não pode esquecer que a mediunidade não se restringe a uma comunicação aos médiuns extensivos. Ela é fundamentalmente uma questão de sintonia vibratória. Então, é isso que nós precisamos entender, tá? Então, vamos lá. E aí eu peguei aqui essa frase de Aulus, que eu achei bastante interessante, em que ele fala, a química mental, então ele já chama isso de uma química, né? A química mental vive na base de todas as transformações, porque realmente evoluímos em profunda comunhão telepática com todos aqueles encarnados ou desencarnados que se afinam conosco. E assim, nós estamos mergulhados nesse mar de vibrações. E nós precisamos entender que esse mar de vibrações que a gente está mergulhado não diz respeito nem fica circunscritos ao ambiente da família, aqueles que compõem fisicamente a nossa família, não fica, não fica, tá? A família é a parte que é mais ostensiva, né, essa influenciação. Mas nós ficamos imersos em vibrações outras, de espíritos desencarnados que passam por nós, e etc, etc e tal. Então, entendam, nós estamos mergulhados num campo de vibrações, e que podemos acolher em nossa casa entidades negativas por guardarmos semelhantes pensamentos e vibrações. Então, assim, essa troca é contínua, é diária, e não é só dentro da nossa casa. A gente faz essa troca na rua, a gente faz essa troca no ambiente de trabalho, e é por isso que a gente tem que cuidar dos nossos pensamentos. Então, vamos lá. E como solucionar o problema da antipatia contra nós? Indagou meu companheiro com interesse. Gente, é a mesma coisa que eu perguntar como é que eu vou solucionar o problema, né, do outro que não gosta de mim. Se ele não gosta de mim, o problema é de quem? O problema é do outro. O problema é quando eu não gosto das pessoas, porque aí esse problema é de quem? É meu. Aí Aulis sorriu e respondeu: a melhor maneira de distinguir o foco é recusar-lhe combustível. A fraternidade operante será sempre o remédio eficaz ante as perturbações dessa natureza. Por isso mesmo, o Cristo aconselhava-nos o amor aos adversários, o auxílio aos que nos perseguem e a oração pelos que nos caluniam.
como atitude indispensável à garantia de nossa paz, a garantia de nossa paz e a nossa vitória. Então, o problema de alguém guardar antipatia em relação a mim não é problema meu. Só vai ser meu se eu fizer disso um revide, né? Eu me vingar, eu revidar, eu alimentar isso de alguma maneira. Caso contrário, o problema da antipatia é de quem sente antipatia, porque é ele que precisa se corrigir da antipatia. Né? Não sei se me fiz entender por vocês. Levante os dedinhos aí para eu saber se vocês compreenderam ou não. Então, beleza, parece que sim. Então, tá ótimo. Né? Então, o problema não são as pessoas guardarem antipatia por mim, sou eu guardar antipatia pelas outras pessoas. O que as pessoas pensam a meu respeito é um problema delas. Se eu não fizer a sintonia, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. E aí foi o que me fizeram pergunta no início da nossa aula, sobre agora, cada capítulo vai ter lá nos slides umas questões propostas. Não é para mim que vocês têm que responder isso. Isso aí é vocês com vocês. Vocês vão ler a pergunta lá, número 1, com base na análise do texto, tarará, tarará, tarará. E ali vai ter uma múltipla escolha, letra A, tal coisa, letra B, C e D. Aí vocês vão ler e vão dar a resposta. Isso é para testar o conhecimento de vocês dentro de casa, não é para me entregar nada, nada. Isso aqui é só você. E aí sempre tem a resposta, tá vendo? Então é para isso daí, tá bom? Isso aí, por isso que eu estou disponibilizando. Quem me pediu autorização para entrar na pasta dos slides, eu não dei imediatamente, mas já andei concedendo, tá? É que nem sempre eu fico ligada no e-mail, mas eu vou conceder, tá bom? E aí, isso aqui é uma proposta para vocês testarem o que vocês estão estudando com vocês mesmos, entendeu? Então, vocês vão, sei lá, eu fiz essa aula, estou com dúvida, só um minutinho, Eduardo, eu fiz essa aula hoje, será que eu assimilei o suficiente? Eu vou lá nos slides, baixo os slides para o meu computador, respondo, né, vejo as perguntas de múltipla escolha, escolho a letra e vou testar os meus conhecimentos. É vocês com vocês mesmos, não é nada para mim, não tem que me apresentar nada, por favor, isso aqui não é para isso, tá? É só para vocês mesmos, tá? Então, dito isso, se vocês tiverem alguma pergunta desse capítulo, façam, se não, passo por outro. Pode falar, Eduardo, eu queria falar ou levantou a mão sem querer? Não, queria falar. Existe também a auto-obsessão, não existe? Existe, eu botei lá naquele postzinho para vocês. A gente mesmo se encarrega, existe. Obrigado. A autoobsessão, ela se dá por um processo de culpa. Culpa essa que pode ser consciente ou inconsciente. Aí vocês falam assim, mas eu tenho culpa da inconsciente? Claro, fui eu que guardei lá no inconsciente, muito bem guardado. Cabe a cada um olhar para dentro de si, que é o autoconhecimento, mergulhar dentro de si, que ele vai descobrir e vai poder equacionar, tá? Eli, Ok, sim, obrigado. pode falar, não sei quem foi. eu, Elisa, pode falar. Desculpe, não prestei atenção. Você vai postar essas questões, é isso? Essas questões estão todas elas nos slides da aula que eu estou disponibilizando no link que eu vou botar hoje de novo lá no grupo. Ah, tá. Se vocês acionarem aquele link, vocês vão receber um e-mail que eu vou ter que permitir a entrada de vocês. Se eu não permitir imediatamente o acesso, mas eu permito dali uns dias, tá bom? Tá ótimo. Isso é Obrigada. vocês com vocês mesmo, não é para me apresentar nada, tá? Só quero que fique bem claro isso, não tem que me mandar nada.